Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite. O número de mortos em tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, chega a 80. Já são quase 400 desabrigados. A quantidade de desaparecidos ainda é incerta. As buscas são feitas por vários e vários homens dos bombeiros e da Defesa Civil. Andar por aqui exige muito cuidado porque a terra ainda está muito fofa. Tem muitos buracos e por todos os lados há sinais de destruição. O início dos deslizamentos de terra foi flagrado por moradores. Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! É um desespero, é um sentimento de perda muito grande. Vocês não têm noção de o que é passar por isso. Pelo Brasil, começam as mobilizações para ajudar os desabrigados. Esses assuntos e muito mais você acompanha agora no Rede TV News. O governo passou a exigir o passaporte de vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade contra a Covid-19, mesmo que morem no Brasil. A medida é polêmica e divide opiniões. A Natália é mãe do Davi, que tem 7 anos. Os dois vão fazer uma viagem internacional. Mas antes do embarque, foi exigida a comprovação de que ele tivesse recebido a primeira dose da vacina. Para a Natália, a vacinação deveria ficar a critério dos pais. Eu acho a vacinação muito importante, só que como não atingiu o público esperado, né, os pais não estão tendo tanta aceitação e a obrigatoriedade nesse momento eu acho um pouco complicado. Com o avanço da vacinação do público infantil em todo o mundo e também no Brasil, o Ministério da Saúde passou a exigir que crianças a partir dos 5 anos de idade apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar no país, incluindo as residentes no Brasil. A decisão também obriga estrangeiros vindos de 22 países da América do Norte, América Latina, Ásia e Oceania, além de países que pertencem à União Europeia, a comprovação do esquema vacinal. Caso essas crianças e adolescentes não comprovem que estejam imunizados e estiverem acompanhados por um responsável, elas devem cumprir um período de 14 dias de quarentena, no destino final da viagem ou no endereço que consta na declaração de saúde do viajante, conforme estabelece a portaria interministerial de janeiro deste ano. Entendemos que essa medida de enfrentamento, ela traz muito mais uma questão de política pública do que efetivamente de efetividade, ao passo que a vacina contribui, é claro, né, do ponto de vista da saúde pública, né, para uma imunização social, porém, ela nada tem a ver com a taxa de transmissibilidade que poderia acontecer de um viajante que acaba de retornar para o país. Crianças que não puderam se vacinar por motivos médicos ou razões humanitárias não precisarão apresentar o passaporte vacinal. Também estão dispensados desse processo viajantes vindos de países com baixa cobertura vacinal ou com pouco acesso ao imunizante, como países africanos e asiáticos, mesmo aqueles que tenham passado por países onde o comprovante seja exigido. A imunização de crianças começou a ser feita no início deste ano, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Segundo a decisão do magistrado, os ministérios públicos estaduais e do Distrito Federal devem garantir o cumprimento das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto diz que a vacinação de crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Essa é uma nota bastante polêmica, mas ela é compreensível dentro do contexto da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o Brasil exigisse esse tipo de passaporte vacinário. E é uma decisão polêmica porque, de certa forma, confronta a liberdade que as famílias têm de poderem decidir e de promover a autonomia privada nas decisões relacionadas à saúde das suas famílias. E agora vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 24.516.000 pessoas se recuperaram da doença. 2.649.000 pacientes estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 640.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que há uma estabilização nos casos de infecção pela Ômicron.
Ele também anunciou a liberação de recursos para o atendimento a pacientes com sequelas da Covid-19. São 423 milhões de reais, 263 milhões para os 2.100 centros de atendimento espalhados pelo país e outros 160 milhões para tratamento de sintomas pós-Covid. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que entre 30% e 75% dos pacientes apresentam pelo menos um dos sintomas, como cansaço, falta de ar, tosse, tontura e perda de memória. O dinheiro será distribuído para os municípios de acordo com critérios de prioridade, que levam em consideração a estrutura de cada cidade. O ministro Marcelo Queiroga disse que a medida faz parte de um programa que tem conseguido bons resultados no enfrentamento à pandemia. Segundo ele, as contaminações pela Ômicron já começam a dar sinais de queda. Já assistimos uma estabilização do número de casos da variante Ômicron, com a tendência de queda. Nosso sistema de saúde tem dado as respostas, seja na atenção primária e na atenção especializada. Não experimentamos, como foi nas outras ondas, colapso no sistema de saúde, e isso se deve ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde durante a pandemia da Covid-19. E o governo de São Paulo anunciou a vacinação de crianças contra a Covid-19 nas escolas. A imunização não é obrigatória e deve ser autorizada por pais ou responsáveis. A campanha acontecerá entre os dias 19 e 25 deste mês nos 645 municípios do estado. Os pais ou responsáveis não precisam comparecer. Caso queiram que os filhos sejam vacinados, deverão assinar um documento concordando com a aplicação. O termo já foi disponibilizado às escolas municipais, estaduais e privadas. Até agora, 60% da população infantil do estado recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. A Anvisa recebeu um pedido da Pfizer para uso emergencial da pílula contra a Covid-19 no Brasil. Segundo o estudo apresentado pela farmacêutica, o comprimido Paxlovid é capaz de reduzir em 89% o risco de hospitalização e morte pela doença. O medicamento já foi aprovado pelas agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que para a análise e triagem da documentação tem o prazo de 1 dia. O prazo para a decisão do uso da pílula é de 30 dias. Estamos de volta com a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. 94 pessoas morreram nos deslizamentos e enchentes causados pelo forte volume de chuva de ontem na região. O repórter Tony Vendramini está na cidade e traz todas as informações para a gente. Boa noite, Tony. Os relatos, aí são horríveis, A gente quer saber como é que estão as buscas pelos desaparecidos nesse momento. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, terrível. Uma situação dramática aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Panorama na cidade de destruição. A partir do momento que a gente chega à cidade, encontra rastros de destruição por todo lado, carros tombados, capotados, destruídos pela chuva, pela força da correnteza, também pela terra que deslizou. Um cenário realmente muito ruim, choveu muito aqui em Petrópolis e várias áreas foram atingidas, quase 90 áreas da cidade foram atingidas, tiveram algum tipo de ocorrência realmente grave. Eu estou em uma das áreas mais afetadas por essa chuva, é o Morro da Oficina, na localidade conhecida como Alto da Serra, e aqui um deslizamento de terra atingiu quase 40 casas. Alguns moradores, eu conversei com alguns moradores por aqui, eles dizem que foram ainda mais, que mais casas foram atingidas, foram soterradas por esse deslizamento de terra. Ainda não é possível precisar, mas, por enquanto, o número que o Corpo de Bombeiros trabalha é de 40 casas atingidas, soterradas. As buscas continuam, a gente pode ver aqui uma grande movimentação. Os bombeiros trabalharam durante a madrugada, trabalharam o dia inteiro nas buscas por sobreviventes, também para retirar os corpos das vítimas. São 400 bombeiros, além da Defesa Civil, e voluntários. Muitos desses voluntários são moradores aqui do Morro da Oficina, que conheciam alguém, tinham algum parente, ou ainda têm a expectativa de encontrar alguém. Eles se apresentaram como voluntários, vieram aqui para o Morro da Oficina e estão colaborando nesse trabalho junto ao Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil, até o momento, confirma 94 mortos, 372 desabrigados ou desalojados e pelo menos 35 desaparecidos.
21 pessoas foram resgatadas com vida. Um aspecto aqui que a gente pode notar quando anda pela cidade é o grande número de pessoas que se movimenta, que se desloca aqui para fazer doações. Então, em vários pontos da cidade, há postos de doações, essas pessoas estão levando mantimentos, levando roupas, alimentos, estão colaborando com as vítimas aqui dessa tragédia que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. Então, muita lama, vários carros tombados por toda a cidade. Em apenas 6 horas, choveu mais do que o esperado para todo o mês de fevereiro aqui na cidade de Petrópolis. Então, por aí, a gente já pode reparar o volume da chuva realmente muito forte e provocando esses deslizamentos. E eu conversei também com alguns moradores que me disseram que não ouviram as sirenes tocando aqui no Morro da Oficina. Disseram que as sirenes não funcionaram. Daqui a pouco nós voltamos com outros detalhes, com outras informações a respeito da tragédia aqui em Petrópolis, ainda nesta edição. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tony. Realmente assustador o que aconteceu aí em Petrópolis. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Economia, Paulo Guedes, para que as vítimas de Petrópolis recebam um auxílio imediato. Bolsonaro afirmou ainda que na sexta-feira, ao retornar ao país, vai sobrevoar a área atingida pela tempestade, junto com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O presidente lamentou a tragédia e afirmou que, mesmo distante, está empenhado em ajudar todos os atingidos. E olha, outra tragédia marcou a região serrana em 2011. Enchentes e deslizamentos em 3 cidades, entre elas Petrópolis, deixaram mais de 900 mortos. Foi a maior catástrofe climática do Brasil. Em janeiro de 2011, em apenas 3 horas, choveu o que era esperado para todo o mês na região. A chuva atingiu principalmente os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Deslizamentos e enchentes destruíram casas, arrastaram carros e deixaram milhares de desabrigados. Olha a força da natureza. O carro totalmente destruído, foi arrastado pelas cheias, mais um carro aqui. Muitas pedras que rolaram dos morros e o cenário é esse, um verdadeiro campo de guerra. Riachos viraram ondas e os deslizamentos atingiram as áreas urbanas e rurais como avalanches. Às margens do rio Santo Antônio, a correnteza arrastou e engoliu tudo o que encontrou pela frente. A devastação é impressionante. Itaipava, distrito de Petrópolis, guardava uma das áreas mais belas do vale. A chuva devastou a reserva de Mata Atlântica que abrigava rios, pousadas e hotéis. As máquinas abrem caminho, mas os bombeiros têm dificuldades para retirar os corpos e socorrer os feridos. Um dos mortos estava no telhado desta casa, que ameaça cair. Segundo os dados da Defesa Civil, na época cerca de 35 mil pessoas perderam as casas ou tiveram que deixá-las por risco de deslizamento. O saldo da tragédia nos 3 municípios foi de 900 mortos. Até hoje, cerca de 100 vítimas ainda estão desaparecidas. Bom, e voltamos a falar desse forte temporal em Petrópolis. Já chega a 94 o número de mortos, ao menos 8 vítimas são crianças. Vamos ao vivo novamente falar com o repórter Tony Vendramini. Tony, conta pra gente, a Defesa Civil informou se ainda há risco de novos deslizamentos aí na região. Qual que é a situação? Sim, Gabriela, e isso é bem perceptível por aqui. Só para você ter uma ideia, quando nós chegamos a essa localidade, ela estava fechada. A gente não podia acessar esse lugar aqui onde os bombeiros estavam trabalhando. Ele só foi liberado, na verdade, esse acesso só foi liberado mais para o final da tarde, início da noite.
e aí a gente pôde acompanhar um pouco mais aqui o trabalho dos bombeiros, mas não dava para chegar até aqui, até porque a gente nota que tem muita água correndo, o solo ainda está muito encharcado, então esse risco existe, esse risco é real e também dificulta, claro, o trabalho dos bombeiros aqui na tentativa de encontrar um sobrevivente ou então de recuperar algum corpo que esteja soterrado. Segundo a Defesa Civil, foram contabilizados 269 deslizamentos e 325 ocorrências. O município segue em crise e a Prefeitura pede que a população evite sair de casa. Os agentes da Defesa Civil também percorreram alguns pontos da cidade que ficaram alagados e que foram afetados por essa forte chuva. Muita gente ainda desaparecida, parentes procurando, muita gente desesperada. A gente pôde perceber por aqui, eu abordei algumas pessoas que por enquanto preferem não falar porque estão muito aflitas realmente com a busca por parentes e também por amigos aqui na região. A Prefeitura pede que essas pessoas procurem a delegacia e o Ministério Público do Rio de Janeiro também colocou à disposição, criou um programa de localização e identificação de desaparecidos justamente para concentrar as informações e os pedidos de buscas. Essas buscas não devem parar durante a noite, devem prosseguir, não há uma previsão de término e os bombeiros informaram que elas devem ser suspensas somente se voltar a chover forte. E há realmente previsão de chuva moderada aqui para a região ainda. Se isso acontecer, as buscas vão parar. Mas, por enquanto, os bombeiros seguem trabalhando aqui durante a noite para tentar encontrar mais sobreviventes. Voltamos ao estúdio. E mais uma vez a gente vai falar da violência, em São Paulo, em várias capitais. Mais um caso de sequestro relâmpago, gente, foi registrado em São Paulo. E dessa vez a vítima foi um entregador de carros. Quem mostra esse caso para a gente é o repórter Arthur Neves. Os criminosos chegam em um carro preto e param ao lado de um outro, estacionado em uma rua da Zona Oeste. Eles descem e vão até o homem. Os ladrões obrigam o rapaz a voltar para o automóvel. Também entram e vão embora. A vítima foi levada para uma casa em Osasco, na Grande São Paulo. Era um cativeiro. O homem ficou lá por 4 horas e foi obrigado a transferir dinheiro por meio do Pix. Ele conseguiu fugir e pediu ajuda à polícia. 3 ladrões foram presos. Todos eles já têm diversos registros criminais, por roubo, extorsão, entre outros. Eles vinham praticando esse tipo de crime, esse sequestro, com a intenção de obter essas vantagens através do Pix, já há alguns dias. Tanto é que esse veículo Palio, quando foi nos informado via rádio, os policiais já tinham conhecimento de que esse veículo já tinha sido envolvido em outras ocorrências da mesma espécie. Ontem, em Santo André, no ABC Paulista, um adolescente também foi surpreendido por criminosos. O garoto andava com uma mochila nas costas quando foi agarrado por bandidos. O jovem tenta escapar, mas é colocado no banco de trás de um carro. A mãe estranhou a demora do filho e acionou a polícia. O aplicativo do celular do garoto ajudou a PM a localizar a vítima e prender os sequestradores. No início de fevereiro, um homem morreu depois de ter sido vítima de um sequestro por causa do Pix na zona sul de São Paulo. Um suspeito foi preso. Mais um caso. Uma mulher foi sequestrada em Cotia, na Grande São Paulo. Nas imagens, dá para ver a vítima sendo abordada por 2 homens em um carro. Os criminosos obrigam a mulher a entrar no veículo. Ela foi obrigada a fazer transferências bancárias para a quadrilha. Ficou em poder dos criminosos por 4 horas e depois foi liberada. O caso foi registrado como roubo. De acordo com os especialistas em segurança, sequestro relâmpago é um termo que juridicamente não existe. Ele foi criado para designar um roubo com um tempo maior. Para que as pessoas não caiam nesse tipo de crime, é importante que nas ruas elas estejam atentas, principalmente ao uso do celular. A primeira medida e mais segura é você ter um celular à parte daquele que você carrega no dia a dia e manter nesse celular os aplicativos de banco e deixar em casa. Ou seja, você faz todas as operações no conforto e segurança da sua casa. Voltamos agora a falar sobre a tragédia causada pelos deslizamentos de terra e enchentes em Petrópolis, na região serrana do Rio. O repórter Tony Vendramini está lá e conta pra gente agora, tem mais informações sobre o acesso à cidade. Como é que foi para vocês, para a equipe, Tony? Foi difícil chegar em Petrópolis? Olha, Augusto, foi bem difícil, foi bem complicado. Claro que até a saída do Rio de Janeiro, não. Até a saída do Rio de Janeiro foi tudo tranquilo. Agora, na hora de começar a subir para a Serra, para Petrópolis, aí realmente
a coisa começou a complicar um pouco mais, apesar do intenso trabalho dos bombeiros, da Defesa Civil e também da polícia para remover o que caiu na estrada. Nós pudemos ver vários deslizamentos, pequenos deslizamentos, né, ao longo da estrada, ao longo da subida, também a queda de pedras, e havia inclusive uma escavadeira tentando remover aquelas pedras do caminho, a pista dividida, apenas uma parte liberada para passagem dos carros, então foi bem difícil. E quando a gente chegou na cidade, isso se complicou ainda mais, porque a cidade ainda estava debaixo de lama, em alguns lugares até um pouco mais seca, mas aí com muita terra, né? Mas a maior parte realmente debaixo de lama, com o trânsito bem complicado, difícil de se deslocar, difícil de passar de uma rua para outra, o trânsito, enfim, muito complicado, muito difícil, e com carros tombados pelo caminho. Foi complicado chegar aqui até uma das partes mais atingidas, que é o Morro da Oficina. Vias obstruídas também. A própria parte histórica da cidade acabou sendo muito atingida por esse temporal. A antiga Casa da Princesa Isabel, aqui em Petrópolis, é bom lembrar, Petrópolis é a cidade imperial, né? A Casa da Princesa Isabel, que é tombada pelo patrimônio histórico, foi muito atingida também. Houve uma destruição do muro, também da grade. Todo o bairro ali onde ela fica ficou um imenso lamaçal. Então, houve muitos danos, a cidade foi fortemente atingida, realmente foi difícil se deslocar aqui por Petrópolis a partir do momento em que nós chegamos. Olha, 10 localidades aqui da cidade ainda estão sem energia elétrica e muitas outras áreas ainda estão também sem comunicação. E nesse tempo que a gente se encontra aqui no Morro da Oficina, eu recebi um pedido, conversando aqui com alguns moradores, e eles nos comunicaram que lá no alto, numa localidade conhecida como Vila Felipe, um bairro que fica lá no alto, tem uma escola, a Escola Bom Tempo, onde mais de 30 idosos estão abrigados, eles realmente não conseguem sair, lá eles estão sem energia elétrica, estão sem luz, e eles precisam de doação, eles pedem a doação de fraldas geriátricas e também de velas, porque falta energia elétrica. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Tony. Agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, eu começo a previsão de hoje explicando o que aconteceu para chover tão forte em Petrópolis, como a gente acabou de ver na matéria anterior. E essa chuva, conhecida como orográfica, é provocada quando uma massa de ar úmida vem do oceano e se encontra com a elevação do relevo, conhecida como serra ou montanha, e empurra o ar mais quente para o céu. Por isso, as nuvens ficam carregadas e chove intensamente, como aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. E a chuva forte também causou alagamentos em várias regiões de Minas Gerais. Em menos de 2 horas, choveu mais de 160 milímetros. Em algumas casas e lojas, a água chegou a 1,5 metros de altura. Apesar dos estragos, não houve vítimas. Amanhã, a zona de convergência do Atlântico Sul, conhecida como Zacas, deve se formar, e por isso atenção, porque ela pode provocar chuva forte na região norte, parte do nordeste e também do sudeste. No Rio, o céu fica carregado, pode vir mais chuva por aí, só que em pontos isolados. O tempo também fica abafado, viu? A máxima amanhã pode chegar aos 31 graus. Já no Nordeste, o sol aparece no litoral, mas em todo o interior pode chover no período da tarde. No sul, o sol aparece nas 3 regiões e também não tem previsão de chuva. Na região norte, a chuva mais intensa fica no oeste do Amazonas e no Acre também chove, mas a máxima amanhã pode chegar, olha só, aos 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E a tragédia que atingiu Petrópolis, no Rio, está mobilizando voluntários por todo o país. Em São Paulo, grupos estão se organizando para receber doações e ajudar as famílias atingidas lá pelo temporal, pelaquela enxurrada que tomou a cidade. Nós vamos conversar então agora ao vivo com o repórter Arthur Neves. Onde é que você está, Arthur? E conta pra gente como é que as pessoas podem ajudar. Boa noite. Conto sim, Augusto, boa noite para você, excelente noite a todos que assistem ao Rede TV News. A gente está no Centro Comunitário da Legião da Boa Vontade, aqui no centro da capital paulista. Voluntários estão recebendo água e cestas
básicas também. Já foram entregues por aqui aproximadamente 30 cestas básicas e 210 litros de água. Mas, gente, é muito pouco, porque tudo isso vai ser levado lá para Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, para atender pelo menos 500 pessoas que perderam tudo. Então, além de você doar água, cestas básicas, você também pode doar produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Os voluntários estão recebendo aqui no centro de São Paulo, mas você pode acessar o site da Legião da Boa Vontade, que é o www.lbv.org.br. Lá diz como é que você pode ajudar. Mas eu vou te dizer também a chave do Pix aqui da instituição, porque eles estão recebendo dinheiro por meio do Pix e esse dinheiro vai ser utilizado para comprar produtos diretamente, que serão entregues diretamente lá em Petrópolis. A chave do Pix é pix@lbv.org.br. É o e-mail da LBV aqui em São Paulo. Além da LBV, uma outra instituição na Zona Sul de São Paulo também está recebendo doações para que essas doações sejam encaminhadas lá para Petrópolis. Essa instituição é a UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Vale lembrar que hoje o governador do estado de São Paulo, João Dória, colocou à disposição do governo lá do Rio de Janeiro, por meio do Cláudio Castro, que é o governador de lá, colocou à disposição a Defesa Civil e também os bombeiros de São Paulo. Então, você que está assistindo ao Rede TV News, colabore esse momento tão importante para as pessoas lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. De São Paulo, Arthur Neves, para o Rede TV News. Voltamos a falar da tragédia em Petrópolis. As buscas por desaparecidos é feita por centenas de homens dos bombeiros e da Defesa Civil. Um trabalho bastante complicado diante do tamanho da destruição causada pelos deslizamentos de terra e alagamentos. A lama tomou conta da cidade. A cena se repetiu várias vezes ao longo do dia. Corpos retirados debaixo de lama e escombros e levados para o Instituto Médico Legal. Cerca de 400 bombeiros de pelo menos 5 quartéis e agentes da Defesa Civil trabalharam nas buscas. No Morro da Oficina, uma das áreas mais afetadas, eles precisaram usar máquinas para abrir caminho até os pontos onde sobreviventes poderiam ser encontrados. Parentes dos mortos e desaparecidos acompanhavam o trabalho e esperavam informações. A esposa de seu Juveci perdeu 5 parentes. Inclusive tem um vizinho meu que morava do lado, onde que a pedra passou. Se a pedra não passa na casa dele, ia atingir a gente. Em outros pontos da cidade, carros tombados, casas destruídas, lama, muita lama. Esse lugar aqui onde eu estou é uma rua. Ela foi tomada pela lama que deslizou dessa encosta. Os moradores estão enfrentando muitas dificuldades, como a gente pode ver, para cruzar para o outro lado. Andar por aqui exige muito cuidado porque a terra ainda está muito fofa. Tem muitos buracos e por todos os lados há sinais de destruição. Hoje o governador Cláudio Castro admitiu que o déficit de moradia e de estrutura urbana foi uma das causas da tragédia. Unir uma tragédia histórica com um déficit que realmente existe causou esse estrago todo e sirva de lição para que dessa vez a gente age diferente. Toda a equipe aqui é a grande prova de que a tendência clara é que as obras aconteçam e a gente possa minimizar esses impactos. 89 áreas foram atingidas, com 26 deslizamentos. 372 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O prefeito de Petrópolis agradeceu o apoio que tem chegado de várias partes do país. Nos ajudando a ampliar a nossa resposta nesse momento para tentar devolver a normalidade ao nosso município. Queria ser solidário também às vítimas, às famílias, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que também perderam tudo aquilo que eles investiram durante uma vida inteira. Em cerca de 6 horas, choveu o esperado para todo o mês de fevereiro. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, gente. Quem flagrou o início do deslizamento de terra em uma das áreas mais devastadas de Petrópolis não acreditava no que via. Momentos depois, as ruas foram tomadas por uma enxurrada de lama que carregava árvores, carros,
tudo o que tinha pela frente. Nesse outro vídeo, os moradores assustados mostram vários veículos sendo levados quando percebem que as pessoas também estão sendo arrastadas pela água. Aqui, 2 homens tentam evitar que mais uma vítima seja levada. Os deslizamentos afetaram os meios de comunicação, o que dificultou a chegada de socorro. Gente, caiu todas as casas aqui na Frei Leão. Por favor, alguém consegue pedir ajuda? A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. No alto do morro, muitas famílias ficaram isoladas. A gente só vai sair daqui com helicóptero, pai. Alguns sobreviventes tentavam encontrar familiares. Essa mulher não conseguiu ajudar o irmão. Só escutei meu irmão gritando muito: gente, socorro, socorro. Com muita tristeza de ver o povo pedindo socorro e tu não tem como socorrer, não tem como ajudar, não tem como fazer nada. Para este especialista em gerenciamento de risco, embora o volume de chuva na região seja muito maior que o esperado, esses fenômenos são cíclicos e as cidades precisam estar preparadas para evitar tragédias. As chuvas que caíram ontem em Petrópolis foram extremamente intensas, mais de 250 milímetros em menos de 6 horas. Com 40 milímetros em 1 hora, você já dispara as sirenes. Mas o fato é que esse fenômeno ele sempre existiu e deve continuar existindo, e é necessário que as nossas cidades tenham uma infraestrutura mais robusta para suportar esse tipo de fenômeno. Uma imagem divulgada ontem sensibilizou a população. Crianças sendo retiradas de uma escola cobertas de lama. Vários estabelecimentos, como esse supermercado, foram alagados. Moradores também registraram arrastões em comércios e muita correria. Prefeitos e governadores de vários estados ofereceram ajuda ao governador Cláudio Castro. As Forças Armadas enviaram 5 caminhões, uma ambulância e colocaram todo o efetivo do Exército à disposição da cidade. Não há prazo para o fim das buscas. Você acompanha mais notícias no Leitura Dinâmica. Uma boa noite. Fique agora com o Super Pop com a Luciana Gimenez.